pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para refletir sobre mais um tema muito importante que está ligado, né, a uma prática que infelizmente é muito comum, né, no nosso meio, na nossa sociedade, e que nós temos que estar entendendo um pouco sobre essa prática que tem o nome de intolerância, intolerância religiosa. É uma prática que, infelizmente, existe, né? Como eu disse, na sociedade, mas que traz consigo uma carga negativa, né? Vários fatores negativos que prejudicam, né? O ser humano na sua integridade, na sua subjetividade, na sua liberdade de crença, né? Onde fere, né? O caráter religioso de cada ser humano, porque a gente entende que o ser humano ele nasce, tem a sua identidade que é construída a partir da sua cultura, e então é necessário que a sociedade se apresente como um meio de estar entendendo, conhecendo, né, e entendendo, compreendendo, para que haja o respeito para essa integridade, subjetividade, né, de liberdade religiosa, que é construída, como eu disse, a partir da sua cultura. Então, pessoal, é necessário que aprendamos, que possamos aprender, né, conhecer, para que a gente possa também estar respeitando. Então, a intolerância é exatamente o significado, né, da falta de respeito com a religião do outro. Então, temos aqui algumas perguntas onde iremos ter algumas respostas que são ofertadas para essas perguntas. O que significa intolerância religiosa? A intolerância religiosa, né, é um conjunto de discurso de ódio, né, e práticas ofensivas contra os seguidores de determinado segmento religioso aos elementos de deuses e entidades. Há casos em que não envolve só a violência psicológica e física, mas também perseguições, né? O preconceito por cada religião. Ou seja, como eu disse, vai contra a liberdade e a dignidade. A outra pergunta é: o que é preconceito religioso? O preconceito religioso é quando as pessoas são humilhadas por causa da religião que seguem, por pessoas com ideias, né, preconcebidas, ou seja, até distorcidas. A pessoa ela não tem o conhecimento sobre a determinada religião e atribui a essa religião, né, ideias que são pré-concebidas, ou seja, coloca-se ideias a partir daquela religião que não são conhecidas. E aí acaba que surge a partir daí o preconceito. Em 2017, né, o Disque 100 recebeu 537 denúncias de intolerância religiosa. Então, pessoal, a gente percebe que existe, né, essa denúncia que é feita via telefone e internet, quando há violência nessas agressões. O artigo 208 do Código Penal prevê que a pena para os condenados seja ampliada em 1/3. O que a lei diz sobre a intolerância religiosa? Então, a discriminação motivada pela religião, ela é considerada o quê? Crime no Brasil. A Lei 94.509 de 2007 pune com muito rigor, né? E com multa, até prisão, de 1 a 3 anos quem zombar, ofender outra pessoa por causa do credo que ela professa, ou impedir e atrapalhar cerimônias religiosas. Ou seja, nesse caso não cabe sequer o pagamento de fiança para o acusado, para que ele responda o processo em liberdade. Além disso, esse tipo de crime não prescreve deste modo. Os acusados podem ser responsabilizados independentemente da data de denúncia. O que a Constituição Federal fala sobre a religião?
nós iremos entender que o artigo 5º da Constituição Federal, ele descreve os direitos fundamentais do cidadão e especifica que a liberdade de consciência e de crença não pode ser violada. Desse modo, a lei garante que o culto religioso ele é livre para todos os brasileiros, ou seja, todos têm direito à liberdade religiosa. Por isso, os locais considerados sagrados por cada credo e os símbolos e elementos religiosos, eles são protegidos, né, e devem ser protegidos por lei, pela Constituição Federal. O que é liberdade de expressão religiosa? O direito de exercer livremente sua religião em um ambiente de respeito às diversas crenças e religiões, ritos e símbolos sagrados. Por isso, em 21 de janeiro, é celebrado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Ou seja, tem-se um dia, né, que é lembrado para refletir sobre essas práticas de intolerância contra a liberdade de crença. A data marca, né, justamente a luta para que a expressão religiosa possa ocorrer sem qualquer tipo de constrangimento, né? Isso porque nos anos de 2000, a Ialorixá, Mãe Gilda, morreu vítima de um infarto após o terreiro dela ter sido comandado. O terreiro que era comandado por ela foi atacado e outros seguidores foram agredidos. Então, pessoal, precisou que existisse, né, um dia para que refletisse, compreendesse que existe essa liberdade e uma oportunidade para refletir e respeitar a liberdade de crença religiosa. Então, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.